Olá pessoal, a paz do Senhor, aqui é o professor Sérgio e estou aqui para gravar mais um subsídio para esse trimestre, né, quarto trimestre de 2025, trimestre esse que estamos estudando sobre o discipulado, baseado aqui, ali no livro do Apocalipse, né? E hoje eu venho trazer para vocês um subsídio da lição de número 5, que tem por título Esmirna, fidelidade que enriquece. Então, hoje nós analisaremos a fidelidade de Esmirna e a sua verdadeira riqueza e como que a mensagem que chega ali para a igreja de Esmirna é relevante para o discipulado, né? Lembrando que estamos estudando o Apocalipse numa perspectiva de um verdadeiro e legítimo discipulado, né? Então, nesse primeiro momento, o que nós veremos? Nós veremos o contraste entre a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna, né? Também falaremos um pouco sobre o contexto histórico de Esmirna, a mensagem de Cristo a essa igreja, a fidelidade e as suas consequências, e a verdadeira riqueza de Esmirna, que era uma riqueza espiritual e não material, né? Então, Esmirna, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, ela é um exemplo notável da fé inabalável e resiliência diante da perseguição. A sua fidelidade, mesmo em meio a grandes tribulações, revelou uma riqueza espiritual profunda e duradoura. Então, no primeiro momento, eu sugiro que você faça com o seu aluno de repente, um contraponto, né, entre a mensagem que a igreja de Éfeso tinha uma estrutura melhor, né, do que a igreja de Esmirna recebe, e a mensagem que a igreja de Esmirna recebe, e a partir daí você trazer para os seus alunos é, a fim deles fazerem ali um contraponto, né? Então, por exemplo, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós vemos que ela, né, é uma igreja que, apesar de uma ortodoxia muito bem elaborada, apesar de trabalhar bastante, ou seja, era uma igreja que tinha muitos eventos, né? Então, com certeza não faltava eventos para a igreja de Éfeso. No entanto, ela foi repreendida por abandonar o amor, ou seja, sua fé tornou-se apenas formal e desprovida da paixão pelas almas. Isso reflete a despersonalização da fé, que é um risco que as comunidades e o verdadeiro discipulado corre constantemente. Já a igreja de Esmirna, ela é uma igreja pobre, perseguida, no entanto, ela foi elogiada por conta da sua fidelidade inabalável. Ela é uma igreja que enfrentou tribulações, enfrentou a morte, mas manteve sua devoção, né? Ela representa a perseverança, a resiliência da fé genuína diante da adversidade e um testemunho poderoso, né? Então, temos aqui uma questão que é muito importante nós debatermos. Em um mundo que frequentemente associa valor a bens materiais, como a fidelidade em meio à escassez redefine nossa compreensão de riqueza e qual o papel da fé na construção de um patrimônio espiritual inabalável? E como que tudo isso reflete no nosso discipulado, né? Então, são essas questões que, analisando a igreja de Esmirna, nós encontramos, né? É, não confunda essa pobreza da igreja de Esmirna, não amplie ou não generalize, não, a igreja era pobre porque a cidade era pobre. Na verdade, a cidade de Esmirna era uma cidade próspera, né? Ela era a mais bela das 7 cidades conhecidas, conhecida como o orgulho, né, o orgulho da, da Ásia, né?
da Ásia Menor, ela ficava aproximadamente 55 quilômetros ao norte de Éfeso, e era também um porto próspero, né, disputando com Éfeso, inclusive, o posto de cidade mais importante da província. É muito interessante que toda essa localização privilegiada, o acesso a rotas comerciais e marítimas, né, fizeram da cidade um porto ou um centro econômico próspero. A cidade de Esmirna também era conhecida por sua lealdade a Roma, recebendo inclusive o título de primeira da Ásia, né? Então, o orgulho cívico e o culto imperial que acontecia em Esmirna, o seu estilo, né, o templo que tinha Tibério e Adriano, a sua cultura elevada, tudo isso, toda essa riqueza, contrasta muito com a pobreza da igreja. Não fazia muito sentido, né? A cidade ser tão rica, por exemplo, desde 195 antes de Cristo, havia um templo em Roma, né, de adoração ao imperador. Ali o culto ao imperador era muito forte, né? Em 26 depois de Cristo, foi construído ali um templo também em honra a Tibério. Havia na cidade uma forte colônia judaica. Tudo isso, né? Tudo isso trazia riquezas para a cidade. No entanto, nós vemos que os cristãos ali são perseguidos, né? Por exemplo, há relatos históricos que em 156 depois de Cristo, os judeus dali se uniram aos romanos para executarem o bispo da igreja de Esmirna, Policarpo, que morreu queimado aos 86 anos de idade. Então, note que tudo isso contrasta, toda a riqueza da cidade contrasta com a realidade da igreja, né? Esmirna era tão importante que, inclusive, Alexandre o Grande a revitalizou, tornando-a o que ele chamava de joia helenística, né? É, ali havia uma notável arquitetura, né? Havia um trecho de ruas de ouro. Então, note que a cidade em si, ela é muito próspera. Só que as tensões em Esmirna relacionada à comunidade cristã, a hostilidade que aqueles cristãos enfrentam, principalmente por conta da influência da população judaica, né? E essa oposição intensificou a perseguição romana, criando um cenário de grande pressão e desafio para a fé dos crentes locais, né? E aí, Cristo, nós temos que entender a estrutura da mensagem de Cristo, né? Então, Cristo se apresenta para essa igreja como aquele que foi morto e reviveu. Essa importante descrição de Jesus ao se dirigir a uma igreja ameaçada pelo martírio, né, mostra o quê? O futuro e a morte não precisavam ser temidos por aqueles cristãos, pois ambos estão sob o completo controle de Cristo. Então, note que Cristo já começa dando uma mensagem àquela igreja dizendo: olha, não se preocupem com a morte, não se preocupe com o martírio. Por quê? Porque o futuro de vocês está reservado ao meu lado, porque eu morri, mas eu vivi, eu estou vivo para todo sempre, né? É muito interessante que essa igreja, não só essa, mas a mensagem enviada às 7 igrejas leva muito em consideração o contexto que a cidade, que a igreja estava localizado dentro da sua cidade, né? Então, o versículo 9 vai dizer: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, apesar de seres ricos, né? Ou seja, aqueles cristãos, havia muita pobreza entre os cristãos, possivelmente
por uma questão de não poderem trabalhar devido às perseguição, comprar alimento devido à perseguição. No entanto, o Senhor Jesus vai dizer: vocês são ricos, né? Mostrando que a verdadeira riqueza de uma igreja não está só nos bens materiais que ela possui, mas acima de tudo está na sua espiritualidade, né? Na sua espiritualidade. Então vamos entender aqui os títulos de Cristo que são eternos e que mostram a sua vitória. Aqueles cristãos não precisavam, né, é, temer a morte. Por quê? Porque Cristo é o primeiro e o último. Isso mostra ou afirma a pré-existência e soberania absoluta de Cristo sobre tudo, inclusive sobre a morte. Por quê? Porque ele morreu, mas ressurgiu, né? E o consolo para Esmirna era: olha, em meio ao sofrimento, né? Em meio a tudo isso que vocês estão passando, fiquem tranquilos, porque no final eu trarei justiça, eu trarei juízo, né? Sobre os seus perseguidores. Então, Cristo é aquele que cuida da igreja de Esmirna. E aí Cristo vai dar um diagnóstico, fala, ó, primeiro, eu conheço a tribulação de vocês. Eu sei o que vocês estão passando, eu sei tudo o que vocês estão enfrentando, e eu quero dizer para vocês, fiquem tranquilos. Por quê? Fiquem tranquilos, porque assim como eu venci a morte, vocês vencerão também. Aquela igreja era uma igreja pobre, no entanto, né, apesar da pobreza material, ela possuía uma grande riqueza espiritual. Então, é muito interessante isso, por quê? Porque o Senhor Jesus, ele vai trazer uma mensagem de consolo para aqueles irmãos, dizendo justamente dentro dessa perspectiva de que aqueles irmãos, né, apesar de perseguidos, apesar de sofrerem, eles estavam podiam confiar que o Senhor era com eles, né? O Senhor contemplava a blasfêmia e a perseguição daqueles que se dizendo povo de Deus, e nesse caso está falando sobre os judeus, né? Se colocam contra os cristãos, e o Senhor vai dizer que ao vencedor ele daria uma coroa. Mas vamos analisar tudo isso, né? Então, a palavra tribulação aqui, ela aparece no grego como Philips, né, ou Philipsis, denota a intensa pressão e angústia da perseguição. Então, esse termo grego, né, Philipsis, ele descreve um ambiente hostil que esmaga e oprime. Os cristãos ali de Esmirna enfrentavam constante adversidade. A sua fé era testada constantemente, né? Então, esse termo, essa tribulação, né, esse Philipsis, refere-se a, a tudo aquilo que aqueles irmãos enfrentavam. E isso influenciava o seu discipulado no sentido de quê? No sentido de que, à medida que eles eram perseguidos, mais parecidos com Cristo eles ficavam, né? Eles ficavam. A pobreza material deles, né, que a palavra grego, o termo grego é pitoqueia, transcende a carência econômica, representando não só a pobreza econômica, mas uma profunda humildade e dependência divina. Ou seja, aquela igreja dependia do sagrado, dependia de Deus para continuar seguindo em frente. E aqui nós temos dois termos muito importantes. Será que o nosso discipulado ele tem como base, né, o tilipsis, perseguição, né, angústia? O nosso discipulado nos pesa
o nosso discipulado, o que nós às vezes chamamos de discipulado, são apenas encontros sociais, não são pautados não são pautados na pessoa de Cristo, ou muitas das vezes nós estamos, ao contrário da igreja de Esmirna, nós estamos atrás de megas templos, megas igrejas, achando que tudo isso é importante para o discipulado. E não, o verdadeiro discipulado é aquele que é, sofre perseguição, pesa em nós, né? Nos traz pressões, seja externas ou até mesmo internas, e é aquele discipulado que nos leva a uma postura de dependência. Então, se quisermos ter, ou fazer, ou praticar um discipulado genuíno, olha o Apocalipse nos ensinando. Primeiro, a pressão desse mundo que nos pesa, né? Nos levará para mais próximo de Cristo. E o terceiro, segundo ponto, esse pitoqueia, né? Que traz a ideia de uma dependência divina. Nosso discipulado só será coerente e eficaz se dependermos de Deus 100%, né? É, é muito interessante que o livro, a carta a essa igreja, traz um termo importante, né? Sinagoga de Satanás. Esse termo sinagoga de Satanás referia-se aos judeus não messiânicos, ou seja, aqueles que não tinham recebido Jesus como seu Salvador. E eles perseguiam os cristãos, agiam como acusadores, distanciando-se da justiça e compaixão que a Torá judaica pedia. Então, isso reflete uma oposição ferrenha à fé cristã e à prática cristã, né? Mas Jesus vai dar uma exortação muito interessante. Jesus fala: olha, não temas absolutamente nada. Por quê? Porque as perseguições são breves e as recompensas são eternas. Seja fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida. E não tenha medo do que você vai sofrer. Seja fiel. Note que Jesus não chega para cá e fala: olha, eu vou te tirar. Não, continue fiel. Porque o discipulado neste mundo, ele implica perseguição, ele implica lutas. E nós, diante de tudo isso, devemos apenas ser fiéis, né? E aí a fidelidade em Esmirna transcende o martírio físico, representando uma constante e resiliente ao longo de toda a jornada terrena. Muito vai além da morte. A perseverança que aquela igreja tinha e a sua inabalável convicção, independente da adversidade, é para nós hoje um convite ao constante discipulado, mesmo diante da adversidade, ao constante caminhar com Cristo. E claro, isso exige um comprometimento contínuo, né? Então, a promessa para aquela igreja é, olha, primeiro, é o triunfo sobre a segunda morte. A coroa da vida aqui remete às coroas de louros, né, dos atletas gregos, simbolizando honra, vitória e perseverança na fé, prometida aos fiéis que suportam a provação. Então, para além da glória terrena, a promessa dessa coroa inclui a imunidade à segunda morte, ou seja, esta é uma referência teológica à separação eterna de Deus, garantindo vida plena. Aquela igreja perseguida, pobre, tem como recompensa a vida eterna. E aí o Senhor vai trazer um paralelo, né, e mostrar para a igreja de Esmirna que apesar delas serem pobres, né, da igreja ser pobre, os irmãos serem pobres, eles eram muito ricos. Por quê? Porque a verdadeira riqueza, né, não está na quantidade de bens que possuem materialmente, no âmbito terreno, mas na quantidade de pessoas que eu alcanço e levo para Cristo por meio de um discipulado genuíno,
né? O compromisso daquela igreja servia de testemunho, né? Então, aqui chegamos a um ponto muito interessante, que às vezes a fidelidade nos traz prejuízos. Como assim, Sérgio? Irmãos, essa lição é um convite ao discipulado não triunfalista, mas ao discipulado que muitas das vezes vai nos trazer prejuízo. Bonhoeffer, né, é um mártir do nazismo, sofreu, entendeu muito bem isso, né? Compreendeu o prejuízo que a fidelidade às vezes pode trazer. Por quê? Porque aqueles irmãos eram excluídos das guildas e profissões mais importantes. Segundo historiadores, tinham os seus bens confiscados, né, e se tornavam propriedades de Roma. Tinham restrições comerciais e sociais, e sofriam prisão, exílio e martírio. E hoje, de forma muito triste, percebo que muitas das vezes para nós ser discípulo implica sucesso. E aqui para aqueles homens ser discípulo e fazer discípulo implicava o contrário, implicava prejuízo, implicava perder o emprego, implicava não ter um emprego, implicava em não poder participar da sociedade. E tudo bem, porque o discipulado é caro, né? Então, o que nós chegamos a uma conclusão? Que a pobreza da igreja de Esmirna era consequência da sua fé. Sim, Esmirna exemplifica a fidelidade que, paradoxalmente, pode levar à privação material. Sua pobreza não era um castigo, como alguns pensam, mas resultado direto da recusa em comprometer sua fé em um império hostil. E isso já refuta a teologia, ou por que não dizer o discipulado da prosperidade, mostrando que o verdadeiro discipulado às vezes nos priva, nos priva de coisas. Por quê? Porque a verdadeira riqueza reside na constância espiritual, né? Então, apesar da pobreza material, Esmirna transborda a riqueza espiritual, preenchendo o espaço vazio de disponibilidade com fé inabalável, né? Então, que nós possamos é, praticar, praticar a fidelidade de Esmirna, a fim do nosso discipulado ser eficiente. E o discipulado e as atitudes ativas ali em Esmirna nos levam a três aspectos do genuíno discipulado. Primeiro, obediência disposta. A fidelidade ativa começa com a disposição de seguir a vontade divina. Não é uma submissão cega, mas uma escolha consciente e informada. Será que nós estamos orientando em aos discípulos isso? De que o Senhor não quer uma submissão cega, mas o Senhor quer que você o escolha de forma muito consciente, bem informada, o contentamento em qualquer contexto. O genuíno discipulado traz paz e gratidão independente das adversidades. E o último, a identidade em Cristo. O verdadeiro discipulado que aprendemos com a igreja de Esmirna nos faz reconhecer-se como parte do corpo de Cristo. E esta identificação molda valores, propósitos e a interação com o mundo. A mensagem, uma outra mensagem que a carta de Esmirna nos traz é: devemos rejeitar a religiosidade mercantil. A mensagem de Esmirna, que prega a fidelidade, nos traz um alerta que nós devemos pregar a mensagem cristocêntrica em meio à escassez, em meio à anemia bíblica e teológica que às vezes pega nossas igrejas. Em vez de tudo isso, devemos manter a nossa devoção, pois só assim seremos bem-sucedidos em nosso discipulado, né?
E assim, o problema não está no dinheiro em si, mas está em como se administra esses recursos, como mordomo de Deus. Esmirna tinha muito pouco, mas soube administrar bem, né? E assim eu quero concluir essa videoaula, esse subsídio, dizendo que fidelidade no discipulado não garante prosperidade e sucesso material. Pobreza pode ser consequência da verdadeira fé e do verdadeiro discípulo. E a verdadeira riqueza, ela é espiritual. Então, rejeite, viu, jovem professor, a religiosidade mercantil e busque em Cristo a sua identidade maior. Até a próxima, se Deus assim permitir.